Olá, pessoal! Estamos de volta, dando continuidade ao curso completo de processo penal. Este é o tema 12. Vamos ver agora a aplicação da lei processual penal no tempo. Esta é a aula 26 de todo o curso completo. Direito intertemporal nas esferas penal e processual penal. Vamos ver essa diferença, que é importante para você se situar dentro do que você está estudando. Sistemas de regulação da aplicação da lei processual no tempo. São 3 sistemas diferentes, vamos ver cada um deles, e você vai precisar identificar qual que é vigente no processo penal brasileiro. Vamos ver também direito intertemporal e os recursos no processo penal, porque tem questões de concurso que exploram esta parte em específico, e leis processuais penais materiais, mistas ou híbridas. Também normas jurídicas heterotópicas. Há uma confusão entre normas jurídicas heterotópicas e normas penais, processuais penais materiais. São coisas diferentes, nós vamos ver essas diferenças e também saber o que significa cada uma delas e sua implicação no processo penal e como é cobrado nas questões de concurso. Vamos tratar da jurisprudência ao longo do curso, ao longo dessa aula, e no final, questões de concurso. As questões de concurso agora, elas já vão trazer também temas que já estudamos. Estamos no tema 12, então já avançamos bastante no curso, então já podemos trabalhar questões mais complexas e já misturam mais assuntos. Assim você consegue avançar no curso e ir revisando ao mesmo tempo. Vamos dar início então? Este assunto ele está íncito aqui ao artigo 2º do CPP, que diz que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Então, isto aqui é uma expressão, é uma adjunta adverbial de tempo. Então, se fosse substituída aqui por amanhã, mês que vem, ontem, a ideia é temporal. Por isso, o tema, a aplicação da lei processual no tempo, já que disso aí decorre diversas questões jurídicas. Então, a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que você precisa saber? Prima facie, de começo, que as questões de concurso cobram essa literalidade aqui. E qualquer concurso para juiz federal, procurador da República, tem essa cobrança da literalidade deste artigo. Então, vamos iniciar vendo a diferença entre o direito intertemporal na esfera penal e processual penal, porque é muito sensível. No âmbito do direito penal, o tema não apresenta maiores controvérsias em razão do que dispõe o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, porque diz lá, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, a regra é que não retroage, mas precisa se levar em consideração se é uma lei benéfica ou maléfica. Se for benéfica, retroagirá. Retroatividade em melius, retroatividade da lei mais benéfica. Ocorre que no processo penal isso não funciona. Não existe isso no processo penal. No direito penal, repito, direito penal, cuidando-se de norma penal mais gravosa, vige o princípio da irretroatividade. Entretanto, se a lei penal for mais benéfica, ela retroage, ok? O direito penal. No processo penal, isso não importa. Lei processual penal benéfica ou maléfica, ela será aplicada de forma imediata. Então, você suponha uma norma processual penal que venha a suprimir um recurso. Será aplicada. Ah, mas é prejudicial ao acusado que já tem aquele seu processo iniciado. Não importa. Olha como é que funciona a aplicação da lei processual penal no tempo. No nosso direito, foi adotado o princípio da aplicação imediata das normas processuais sem efeito retroativo, não importando se é benéfico ou se é maléfico. Não há efeitos retroativos da lei processual somente na lei penal, material, quando mais benéfica. Aplica-se o princípio do tempus regit actum. A lei processual a ser aplicada é aquela do tempo da prática do ato. Então, por conta desse brocardo aqui jurídico, as questões de concurso vão te perguntar tempus regit actum. A lei processual que será aplicada é a do tempo do processo. A lei processual a ser aplicada é a do tempo da consumação do fato delituoso. Não, nada disso importa. O que irá reger o ato a ser praticado é aquela lei vigente naquele momento da prática do ato. Então, vamos verificar dois efeitos desse entendimento.
Primeiro, as normas processuais têm aplicação imediata, regulando o desenrolar restante do processo, todos aqueles atos processuais que serão praticados ao longo do tempo. E outro pressuposto, outra implicação lógica, é que os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos. Isso aqui nós podemos extrair a partir de uma interpretação literal da própria lei, do próprio artigo 2º. A lei processual penal aplicar-se desde logo, aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência da lei anterior. Dando sequência, vamos ver agora uma questão aqui. Essa questão de AGU, da Advogado União, ela trouxe uma definição exemplar acerca da aplicação da lei processual no tempo, que tranquiliza o nosso entendimento. Olha só, a lei processual penal não se submete ao princípio da retroatividade in melius, devendo ter incidência imediata sobre todos os processos em andamento, independentemente de o crime haver sido cometido antes ou depois de sua vigência ou de a inovação ser benéfica ou prejudicial. Esta questão de AGU, ela traz uma definição, uma compreensão acerca da aplicação da lei processual no tempo que te ajuda a resolver diversas outras questões. Por isso a importância de você resolver exercícios, resolver muita questão, porque as próprias questões, elas fomentam o seu arsenal de conhecimento. Então, dando sequência, olha o que o NUT vai acrescentar. A regra é que seja ela aplicada tão logo entre em vigor, e usualmente, quando é editada, nem mesmo vacatio legis possui, justamente por ser norma que não implica na criminalização de condutas, inexigindo período de conhecimento da sociedade. Porque qual é a regra lá da lei de introdução das normas de direito brasileiro? Que quando a lei ela não menciona quando entrará em vigência, o prazo é de 45 dias. Nós vamos ver, constar no inquérito policial, a lei da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. É uma lei de 4 artigos. O artigo 4º é nesse sentido, para dizer que a lei entrará em vigor na data de sua publicação. Mas a regra é que, se nada disser, entra em vigor 45 dias a partir da data da publicação. No caso da lei processual penal, nada disso é necessário, porque o artigo 2º já afirma que a lei processual penal ela entra em vigor desde logo. Então a aplicação é imediata. Assim, passa a valer imediatamente tempus regit actum, colhendo o processo em pleno desenvolvimento, embora não afete os atos já realizados, sob a vigência da lei anterior. Agora nós vamos ver os sistemas conhecidos de regulação da lei processual no tempo. São 3, é bem tranquilo, é bem fácil, você vai acertar todo esse tipo de questão. São 3 sistemas: o sistema da unidade processual, o sistema das fases processuais e o sistema do isolamento dos atos processuais. Pelo que você já viu até aqui, você já deduz que o nosso sistema é o do isolamento dos atos processuais, porque nós vimos que a aplicação imediata, mantendo-se intacto que os atos praticados na vigência da lei revogada. Então, isola-se os atos. O que importa é o tempus regit actum, a lei em vigor na data da prática daquele ato. Então, isso aqui é bem dedutível, é bem lógico. Mas nós precisamos conhecer esses sistemas para não ter nenhuma dúvida, porque são questões fáceis e você não pode errar porque não apurou um pouquinho mais o seu conhecimento. Qual é a situação aqui do sistema da unidade processual? Que cada processo é uma unidade, então a lei que irá regir o processo deve ser aquela lei em vigor na data em que se iniciou o processo. Por exemplo, a lei processual que determina o número de testemunhas a serem ouvidas durante a instrução, ela é modificada. Pelo sistema da unidade processual, todo o processo é uma unidade e deve ser regido pelo aquele conjunto de leis em vigor na data em que se iniciou o processo. Esse sistema não é aplicado aqui no Brasil, como nós já vimos. O sistema se arrima na premissa de que, sendo o processo um complexo de atos inseparáveis uns dos outros, deve ele ser considerado mercê dessa imbricação em sua inteireza, somente podendo ele aplicar-se uma mesma lei do seu início até o seu fim, ainda que nesse interregno ocorram alterações legislativas. O outro sistema é das fases processuais. Simplesmente, o processo é dividido, é seccionado, como está aqui, em etapas. Tem a etapa postulatória, a etapa probatória, decisória, recursal, e cada etapa dessa, ela será regida pela lei em vigor na data do início da fase. Também não tem aplicação
no processo penal brasileiro. Então, o que diz esse sistema? Que sendo cada uma dessas etapas um módulo mais ou menos autônomo do processo, mais ou menos autônomo, seria possível restringir a aplicação da lei processual mais moderna às fases subsequentes, mantida a regulação pela lei antiga à fase em curso no momento da alteração. Esta solução foi uma medida de tentar organizar o processo e ser o mais justo possível com relação às leis que vêm sendo editadas, mais modernas, que assim são consideradas melhores, mas também não funcionam dessa forma. Sistema do isolamento dos atos processuais é o que vigora no processo penal brasileiro, respeita os atos processuais já realizados, somente aplicando a lei processual nova àqueles atos processuais vindouros a ser praticados sob a égide do novo diploma. É a expressão literal do artigo 2º do CPP. Agora vamos ver uma situação, o direito intertemporal, que é essa questão de aplicação da lei nova, e os recursos no processo penal. Por quê? Porque essa jurisprudência aqui chove, despenca em concurso público. Então eu quero mostrar para vocês, eu vou destacar estes dois entendimentos jurisprudenciais que são cobrados em prova de maneira massiva. Qual é a situação? Quanto aos recursos, o ato fica submetido à legislação vigente na data em que a decisão foi publicada. Guarda isso. Com relação aos recursos, o ato recursal, aquela medida recursal que o acusado deve tomar, fica submetido à legislação vigente na data em que a decisão foi publicada. Então, as questões de concurso vão te dar um caso hipotético com o réu, o acusado, ele sendo condenado, tendo uma sentença, ele precisa recorrer e vai te passar algumas datas. A data foi publicada dia tal e você vai ter que verificar qual a legislação aplicável, se é anterior ou a vigente. Outra jurisprudência é: se a lei nova abolir recurso existente antes da sentença, não há garantia de exercício pelas partes. Além de cair essa expressão na literalidade, você verifica que está ligada à jurisprudência de 2009. Por quê? Se o ato recursal fica submetido à legislação vigente na data em que a decisão foi publicada, a jurisprudência de 2013, ela nada mais é do que um desenrolar, uma consequência lógica do entendimento anterior. Porque se a lei nova ela abole o recurso existente antes da sentença, quando essa sentença for publicada, não tem mais aquela lei prevendo aquele recurso. Então, o ato ele fica submetido à legislação existente, vigente na data em que a decisão foi publicada. Ocorre que as questões elas irão cobrar a literalidade desse entendimento e é bom você saber. Agora vamos ver o assunto leis processuais penais materiais mistas ou híbridas. Para a identificação do que seja uma norma processual penal material mista ou híbrida, nós comparamos com normas de outras naturezas. Temos as normas genuinamente processuais, que são aquelas que cuidam de procedimentos, atos processuais, técnicas do processo. A elas se aplica o artigo 2º do CPP. Normas processuais materiais ou mistas são aquelas que abrigam naturezas diversas, de caráter penal e de caráter processual penal, por isso o nome híbrida. Normas penais são aquelas que cuidam do crime, da pena, da medida de segurança, dos efeitos da condenação, do direito de punir do Estado, ou seja, a causa extintiva de punibilidade afastam o direito de punir do Estado. O Estado não pode mais punir se incide numa situação a causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 107 do Código Penal um rol das causas extintivas da punibilidade. Não há consenso na doutrina acerca do conceito de normas processuais materiais ou mistas. Uma primeira corrente sustenta que normas processuais materiais ou mistas são aquelas que, apesar de disciplinadas em diplomas processuais penais, dispõem sobre o conteúdo da pretensão punitiva, tais como aquelas relativas ao direito de queixa, ao de representação, à prescrição e à decadência, ao perdão e à perempção. Grosso modo, pessoal, para entender isso de um jeito mais fácil, normas penais materiais, híbridas ou mistas, são aquelas que têm alguma influência no ius puniendi estatal, ou seja, o acusado, o réu, ele fica numa situação mais delicada, com maior risco de sofrer uma pena aplicada pelo Estado. Nós vamos ver um exemplo que elucida muito bem essa situação. Uma segunda corrente de caráter ampliativo
sustenta que normas processuais materiais são aquelas que estabelecem condições de procedibilidade, guarda esse nome, você vai ouvir isso aí bastante no curso de processo penal, meios de prova, liberdade condicional, prisão preventiva, fiança, modalidade de execução da pena e de todas as demais normas que produzam reflexo no direito de liberdade do agente, ou seja, todas as normas que tenham por conteúdo matéria que seja direito ou garantia constitucional do cidadão. O que ele quer dizer aqui com essa informação de primeira corrente, segunda corrente? Que uma coisa é você saber que a norma processual penal material híbrido rígida, que é aquela que guarda um conteúdo normativo que tem influência no ius puniendi estatal. Já essa questão aqui de corrente é porque uma corrente ela é menos criteriosa com relação ao que irá influenciar ou não, e a outra é mais criteriosa. Uma corrente, qualquer norma, qualquer sentido que venha tangenciar uma garantia constitucional do cidadão será tratada como uma norma processual penal material híbrido rígida. E a outra corrente mais rigorosa exigirá uma concepção bem arrojada dessa influência no jurisprudência estatal. Mas como Renato brasileiro está pontuando, não há consenso doutrinário. Então, o que você precisa guardar? Que independente da corrente que se adote, as normas processuais materiais se aplica o mesmo critério de direito penal. Isto é, tratando de norma benéfica ao agente, mesmo depois de sua revogação, referida lei continuará a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. É o fenômeno da ultratividade da lei processual penal mista, mais benéfica. Na hipótese de novatio lesis in melius, referida norma será adotada de caráter retroativo, a ela se conferindo o poder de retroagir no tempo a fim de regular os fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. O que o concurso público vai querer saber de você? Se você tem esse entendimento de que a norma processual penal material híbrido ou mista se aplica a mesma regra da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 40, de que a lei penal não retroage salvo para beneficiar o réu, e que também ela tem o efeito da ultratividade se for mais benéfica. Qual é a ideia? Se deparou com uma norma processual penal, mas ela tem um conteúdo que influencia o expoente estatal, agravando o risco do acusado, do réu, sofrer a aplicação de uma pena de caráter penal ou uma medida de segurança, o enfoque será dado como se essa norma fosse de direito penal e não de processo penal. Então, agora podemos concluir naturalmente o seguinte, o que irá deixar bem claro o que você precisa saber para o seu concurso. No caso de leis processuais penais, materiais híbridas ou mistas, que têm influência no ius puniendi estatal, tem incidência a garantia constitucional do artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Exemplo clássico, a Lei dos Juizados Especiais Criminais, 9.099 de 95, no artigo 88, tornou a lesão corporal leve e culposa crimes de ação penal pública condicionada à representação. Então, todas as vítimas tiveram que ser intimadas para dizer se gostariam de representar. O que aconteceu? Retroatividade da lei processual penal mista, mas benéfica, porque os crimes de lesão corporal leve ou culposa eram de ação penal pública incondicionada. Daí surgiu a Lei de Juizados Especiais Criminais, lá no artigo 88, tornando que esses crimes, crimes de ação penal pública condicionada à representação. Você concorda que se o crime depende de representação para que tenha uma correlatação penal, não é mais difícil a pessoa sofrer uma pena aplicada pelo Estado? Porque já depende de condições a mais. Uma ação penal pública incondicionada, o risco da pessoa ser punida é maior, porque é incondicionada. Mas a representação depende ali da pessoa ir lá, representar, querer fazer isso. Então é mais difícil, o risco é menor. E agora eu trago aqui para vocês a doutrina do Leonardo Barreto, que despenca em concurso público. Destaca: não deve haver cisão da norma entre a parte penal e a parte processual penal. Nesse trilhar, é aplicado para a norma como um todo o princípio típico do direito penal, da retroatividade da lei mais benéfica, artigo 5º, inciso 40 da Constituição,
E artigo 2º do CP, Código Penal. Guarda isso aqui, não deve haver o quê? Cisão da norma. As questões de concurso vão te abordar dizendo que no caso da lei processual penal mista ou híbrida, apresentando uma hipótese, um caso hipotético, ele vai perguntar para você se o aplicador da lei, o juiz, ele deve cindir a norma, aplicar a parte que seja processual de forma imediata nos termos do artigo 2º do CPP. E a parte que é material, que é penal, retroagir na forma do inciso 40 do artigo 5º da CF. Você vai responder o quê? Que não há essa cisão da norma. A toda a inteireza dessa norma se aplica a regra do direito penal, retroatividade da lei mais benéfica, ou seja, em prejuízo da parte instrumental, processual, ok? Prestigiando o aspecto material. Então, prevalece o aspecto material da norma e não o instrumental. Processual, guarda isso. Questão certa aí para você garantir. Agora, vamos ver a diferença entre normas processuais mistas e heterotópicas. Há uma confusão. As pessoas confundem normas processuais heterotópicas com essas normas mistas que acabamos de ver. O que é uma norma heterotópica? Ora, hétero é o outro, é o diferente. E tópica vem do grego topos, que significa lugar. Então, outro lugar. Então, qual é a diferença que você infere entre a norma processual mista e a heterotópica? Que a mista, uma norma só, ela mesma, ela é híbrida. Ela guarda conteúdo penal e processual penal. E a heterotópica é que uma norma de natureza processual, ela está inserida num diploma penal. E a norma penal está ela inserida num diploma processual penal. A diferença sensível é essa, pessoal. Olha aqui, ó. Há determinadas regras que, não obstante previstas em diplomas processuais penais, possuem conteúdo material, devendo, pois, retroagir para beneficiar o réu. Outras, no entanto, inseridas em leis materiais, são dotadas de conteúdo processual e a elas sendo aplicável o critério de aplicação imediata, tempus reddit atum, artigo 2º do CPP. É aí que surge o fenômeno denominado da heterotopia, ou seja, situação em que, apesar de o conteúdo da norma conferir-lhe uma determinada natureza, encontra-se ela prevista em diploma de natureza distinta. Então não esquece essa diferença. Mas qual é aqui o método prático para você lidar com todas essas normas? É observar o seu conteúdo. Tem conteúdo penal ali? Não importa se é heterotópico ou mista, prevalece o conteúdo material. Aplique-se a regra de direito penal. A lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Agora, pessoal, é hora do treinamento, hora da luta. Vamos resolver muitas questões e também questões que irão abordar temas que já assistimos ao longo do curso. Então, a partir daqui, vamos seguir o nosso curso de processo penal completo, aprendendo temas novos, mas também resolvendo questões de temas que já vimos. Assim, você pode revisar o que você já estudou, aproveitando bastante as aulas. Questão número 1, 2018, delegado de polícia. A lei processual penal aplica-se desde logo, conformando um complexo de princípios e regras processuais penais próprios, vedada a suplementação pelos princípios gerais de direito, está errado. Artigo 3º do CPP também está lá nas disposições prévias preliminares do CPP, artigo 3º, estudamos esta aula quando vimos fonte, princípios gerais do direito, é fonte imediata do direito processual penal, e está lá expressamente previsto no artigo 3º. Questão falso. A primeira parte está correta. Trata da aplicação da lei processual penal no tempo, e você observa como as questões elas mesclam os assuntos. Outra, lei processual penal não admite interpretação extensiva, ainda que admita aplicação analógica. Está errado o artigo 3º do CPP. No processo penal é admitido interpretação extensiva, aplicação analógica e os princípios gerais do direito. Falso. Outra, em caso de superveniência de leis processuais penais híbridas, prevalece o aspecto instrumental da norma? É o contrário, prevalece o aspecto material da norma. Outra questão, Defensor Público Federal 2010. Em caso de leis processuais penais híbridas, o juiz deve cindir o conteúdo das regras, aplicando imediatamente o conteúdo processual penal e fazendo retroagir o conteúdo do direito material.
desde que mais benéfico ao acusado? Claro que não. Prevalece o conteúdo material da norma e não o instrumental. Não há essa cisão. Lembrar que, com relação às normas genuinamente processuais, vigora o princípio do tempus resit actum, artigo 2º do CPP. A aplicação imediata, não retroage e não há essa importância se a norma é benéfica ou maléfica. Processual, não há esse critério. E com relação à norma de direito penal, material, a aplicação do artigo 2º do CP e o artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Então, essa aqui é falsa. Outra, 2019, tabelião. Imagine que, no curso de uma ação penal, nova lei processual extinga com um recurso que era exclusivo da defesa, antes da prolação da decisão anteriormente recorrível. A esse respeito, é correto afirmar que, aqui você tem que lembrar daquela jurisprudência que diz que os atos recursais observarão as leis vigentes à época da publicação. Então, publicou, aí vai observar qual que é a lei vigente. Se a lei ela foi revogada antes da publicação, a defesa não tem direito, não faz jus àquele recurso. Então vamos lá. Poderá ser manejado o recurso por se tratar de possibilidade exclusiva da defesa. Nada a ver, o sentido não é esse. Não será possível manejar o recurso, pois a lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Essa aqui é a alternativa correta. Veja só, não será possível manejar recurso, pois a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, tem aplicação imediata. E o que disse lá no enunciado? Que a nova lei processual extinguiu com o recurso. Então, a lei processual extinguiu o recurso quando? Antes da prolação da decisão. Se foi antes, lógico que não está publicada. Então, quando publicou essa decisão, a lei que está vigente é essa lei que deve ser observada, que extingue o recurso. Se não existe mais o recurso e deve ser observada essa lei revogadora, a conclusão é que não será possível manejar um recurso. Vamos ver as outras alternativas para testar o nosso conhecimento. Poderá ser manejado um recurso, pois o fato criminoso foi cometido sob vigência da regra estabelecida pela lei anterior? Nada a ver. Não se leva em consideração o fato criminoso. Outra alternativa, não será possível manejar o recurso, pois a nova lei busca a igualdade processual, paridade de armas. Também é aquela alternativa nada a ver, que quer te induzir a ficar divagando, refletindo, e aí você vai e erra a questão. Poderá ser manejado o recurso, pois o processo se iniciou sob a vigência da regra estabelecida pela lei anterior. Aqui também está errado e está fazendo uma referência ao sistema da unidade processual, que não vige no processo penal brasileiro. Outra questão, 2019, tabelião. Caso um deputado federal seja denunciado ao STF por crime inafiançável praticado antes da diplomação, a Câmara dos Deputados poderá, instada por partido político com representatividade nessa casa, determinar a sustação do andamento do processo enquanto durar o mandato eletivo desse parlamentar. Essa alternativa tem diversos erros, né? Está errada. Para quem estudou, você começa a prestar atenção nas palavras-chave, dos termos-chave, e você consegue resolver a questão facilmente. Aqui, ó, antes da diplomação, que instiga aí a sua mente, o seu conhecimento, a lembrar que antes da diplomação não há imunidade parlamentar. Aí você já começa a achar todos os demais erros aí da questão, né? Então, somente desde a diplomação que é garantida a imunidade material e formal ao deputado federal. Aí sim, por iniciativa de partido político com representatividade na casa, poderá, por maioria simples, haver a sustação da ação até a decisão final, então, e não enquanto durar o mandato eletivo. Então, há diversos erros aí nessa alternativa. Outra, a norma processual material mais benéfica ao acusado, mesmo depois de revogada, continuará a regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. Está correto, porque ele se referia à norma processual material mais benéfica. Então, nós vamos falar aqui na ultratividade da lei processual mista mais benéfica. Tá correta a questão. Outra, 2012, tabelião também. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, porém sanável com a nomeação do defensor dativo. Isso aqui está errado, é falsa. Súmula 707 do STF, e você viu isso nas aulas de princípios constitucionais aplicado ao processo penal, princípio da ampla defesa.
está errada essa questão. Outra, quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale pelo recebimento dela. Está errado. Súmula 709 do STF. É salvo quando a decisão do primeiro grau for nula. Salvo. Aí sim, o acórdão que provê o recurso vale como recebimento dela. Outra, no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação e não da juntada aos autos do mandado ou carta precatória ou de ordem. Essa aqui é verdade. Nós vamos ver esse assunto quando estudarmos comunicação dos atos processuais, mas já fica aí de cereja aí, para você já ir se familiarizando com o conhecimento futuro. Outra, transitada em julgada a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna. Essa aqui está correta e complementa o seu estudo sobre a aplicação da lei processual no tempo, com uma informação sobre a competência. Quem irá aplicar a lei penal mais benigna? É o juízo da fase de conhecimento ou o juízo da execução? Da execução. Outra questão, 2018, consultor legislativo. Com base no princípio da presunção de inocência, a prisão preventiva deve ser decretada apenas quando as medidas cautelares alternativas não forem suficientes, não mais havendo prisão automática em razão da sentença condenatória da primeira instância. Correto! Vimos isso na aula de princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal e você vai lembrar que a liberdade é a regra, a prisão é a exceção. E não tem prisão automática com base na sentença penal condenatória. É preciso que na sentença o juiz avalie se existem os requisitos para prisão preventiva. Quando estudarmos sentença, vamos ver os requisitos da sentença, os elementos da sentença e iremos desta forma retomar o estudo de uma forma bem pontual. Outra, inspirado no princípio de que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, o agente pode se recusar a realizar exame de etilômetro, podendo, porém, o crime ser demonstrado por outros meios de prova. Verdadeiro. Nós iremos lembrar do princípio implícito, nemo tenetur se detegere, e ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Só que isso está relacionado a uma conduta ativa da pessoa e não passiva. E temos como exemplo o reconhecimento de pessoa. Não pode haver a recusa do preso, do acusado, de se apresentar para ser reconhecido. E também não pode alegar nenhuma violação ao princípio implícito do nemo tenetur se detegere e o devido processo legal, porque aí está uma conduta passiva. Ele não está sendo obrigado a produzir a prova contra si. Outra questão, com base no princípio da irretroatividade da lei processual penal, olha só, irretroatividade da lei processual penal, isso aqui é um princípio do direito penal e não do processo penal. Qual o princípio que funciona no processo penal? O princípio da aplicação imediata. Então é uma questão que já vimos que está errada. Uma lei de conteúdo exclusivamente processual penal, em sendo mais gravosa ao réu, não poderá retroagir para atingir fatos anteriores à sua entrada em vigor. Essa parte final está correta, mas o fundamento está errado, porque não é por conta do princípio da irretroatividade da lei processual penal que essa lei aqui, pior, ela não retroagirá, mas sim por conta do princípio da aplicação imediata, tempus regit actum, artigo 2º do CPP. Está errada. Outra, 2018, delegado de polícia. Tício está sendo processado pela prática de crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em vigor uma determinada lei reduzindo o número de testemunhas possíveis a serem arroladas pelas partes no procedimento ordinário. A respeito do caso descrito, é correto que não se aplica a nova lei ao processo de Tício em razão do princípio da anterioridade. Isso aqui está errado. Esse princípio da anterioridade não faz nenhum sentido no processo penal, está parecendo que é a prova de direito tributário, o princípio da anterioridade tributária. Não tem nada a ver. Outra, a lei que irá reger o processo é a lei do momento em que foi praticado o crime, à vista do princípio tempus regit actum. O tempus regit actum não significa tempo da prática do crime, e sim a prática do ato. Isso aqui está errado. Outra, em razão do sistema da unidade processual, pelo qual uma única lei deve reger todo o processo, nós vimos que no processo penal brasileiro se aplica o sistema do isolamento dos atos processuais e não da unidade processual. Essa aqui já está errada, mas vamos continuar para ver se tem alguma informação que vale a pena. A lei velha continua ultrativa e por isso não se aplica a nova lei.
mormente por ser esta prejudicial em relação aos interesses do acusado. No processo penal não funciona essa diferença entre lei prejudicial e lei benéfica e também não funciona o sistema da unidade processual. Aqui está errada. Não se aplica a lei revogada ao processo detício, em razão do princípio da reserva legal, só que é um princípio do direito penal, está errado, não faz sentido no processo penal. Não se aplica a lei revogada porque a instrução ainda não se iniciara, quando da entrada em vigor da nova lei. Essa aqui é verdade, a nova lei será aplicada porque a lei que se aplica é a lei do tempo da prática do ato. E o ato que é de instrução, arrolamento de testemunhas, você faz no processo penal quando se apresenta a defesa, você apresenta um rol de testemunhas. E não houve ainda a instrução, então não houve o momento da prática do ato. 2018, técnico. No curso da ação penal em que Roberto figurava como denunciado, entrou em vigor lei que versava sobre processamento de ação penal em procedimento comum ordinário, com conteúdo exclusivamente processual penal, prejudicial ao réu. Essa informação aqui é bastante relevante, porque já fixa o que a questão quer saber de você. Então, vou repetir, ó, conteúdo exclusivamente processual penal. O examinador ele já exclui aqui da avaliação o conhecimento acerca de normas processuais materiais mistas ou híbridas. Então vamos lá. O técnico judiciário, no momento de auxiliar no processamento do feito, deverá aplicar lei processual penal em vigor na época dos fatos? Não. No processo penal não funciona isso. Continuando, em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, não funciona também no processo penal, não admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva ou analógica da lei processual. Errado, o artigo 3º admite a interpretação extensiva, a aplicação analógica e os princípios gerais do direito. Muita coisa errada e uma questão aqui que mescla dois conhecimentos. Outra, lei processual penal em vigor na época dos fatos, também está errado. Em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa. Não funciona isso no processo penal, admitindo o Código de Processo Penal interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. Está errado, admite interpretação extensiva e aplicação analógica, mas princípios gerais do direito, artigo 3º do CPP, fonte imediata do processo penal. Outra, a lei processual em vigor na época dos fatos, em virtude do princípio da irretroatividade da lei mais gravosa, admitindo o Código Processual interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual. Essa aqui está errada, a primeira parte, a segunda está correta. Outra, nova lei processual penal, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo no Código de Processo Penal interpretação extensiva, mas não aplicação analógica. Essa aqui está errada, só o finalzinho, o resto ficou correto. A nova lei processual, ainda que desfavorável ao réu, respeitando-se os atos já praticados, admitindo-se o Código de Processo Penal interpretação extensiva e aplicação analógica da lei processual. Essa aqui é a correta. Outra, delegado de polícia 2018. Aplicar-se-á a lei processual penal nos estritos termos do artigo 1º, 2º e 3º do CPP aos processos de competência da Justiça Militar? Não, é falso. Conforme artigo 1º, inciso 3, ressalva-se a aplicação do Código de Processo Penal aos processos de competência da Justiça Militar. Ultrativamente, mas apenas quando favorecer o acusado? Está errado. Essa aqui teria que esclarecer melhor se é uma norma processual material, híbrida. Como não falou nada, está falando somente da lei processual nos estritos termos do artigo 1º e 2º e 3º do CPP. Então vamos subentender que é norma apenas processual. Você não pode criar informação no enunciado das questões. Outra, retroativamente, mas apenas quando favorecer o acusado? Errado. Isso é um critério de direito penal também. Artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência da lei anterior. Verdade. Literalidade do artigo 2º do CPP. Outra, com o suplemento dos princípios gerais do direito, sem admitir, contudo, interpretação extensiva e aplicação analógica. Errado. Artigo 3º do CPP. Outra, 2014, escrivão de polícia. Quanto à norma processual penal, é incorreto afirmar. São normas instrumentais as processuais, pois regulam a imposição da regra jurídica específica e concreta pertinente a determinada situação litigiosa. Critério de proceder. Isso aqui está correto, está tratando de definição das normas processuais penais
e serve para te auxiliar a aumentar sua compreensão acerca de definições do conceito. Então, são questões bastante interessantes, vale a pena você prestar atenção. Tem como objetivo disciplinar o modo processual de resolver os conflitos e controvérsias, disciplinando o poder jurisdicional, visando ainda regular as atividades das partes litigantes que estão sujeitas ao poder do juiz. Também é verdade, lembro a vocês que vimos esta ideia de processo quando estudamos devido processo legal. Então vale a pena você assistir novamente essa aula para entender o funcionamento do direito processual no Estado Democrático de Direito. Outra, normas procedimentais dizem respeito às maneiras de proceder, inclusive quanto à estrutura e coordenação dos atos processuais que compõem o processo, também é verdadeiro. Outra, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, artigo 2º do CPP, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, literalidade da lei. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Também está verdadeiro. O processo penal reger-se-á, inclusive, nos casos de prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros do Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República e dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade, quando as leis especiais que o regulam não dispuserem de modo diverso. Isso aqui está errado, basta você ler o artigo 1º, inciso 2 da Constituição Federal e o parágrafo único. Qual é a regra? Que o processo penal ele não será aplicado. Nesse caso aqui, que ele trouxe a literalidade do inciso 2. E esse finalzinho aqui trata do parágrafo único, com relação ao princípio da especialidade. Então essa é a questão falsa. Outra, 2018, investigador de polícia. Acerca da aplicação da lei processual no tempo e no espaço em relação às pessoas, julgue os itens a seguir. O Brasil adota, no tocante à aplicação da lei processual penal no tempo, o sistema da unidade processual. Isso aqui é falsa. Você sabe que o Brasil adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Outra, em caso de normas processuais materiais mistas ou híbridas, aplica-se a retroatividade da lei mais benéfica. Está correta. Mais uma, para regular o processamento judicial de governador de estado ou do Distrito Federal, é necessária a autorização da respectiva Casa Legislativa, Assembleia Legislativa ou Câmara Distrital. Nós vimos que o entendimento do STF mudou, não é mais necessário licença prévia para o processamento de governador, trata-se de uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Essa aqui é falsa. 2012, juiz. Em 10 de fevereiro de 2011, o acusado fora citado para apresentar resposta à acusação no prazo máximo de 10 dias. Em 12 de 2, aqui, 2 dias após ser citado, entrou em vigor uma lei nova, reduzindo o prazo para a defesa para 3 dias. Nesse caso hipotético, considerando a aplicação da lei processual penal no tempo, obedece ao princípio do tempus regit actum. Seria correto afirmar que o réu teria apenas mais um dia para apresentar a sua defesa? Esta aqui é falsa. Por quê? Em 10 de 2 de 2011 ele foi citado. Então, qual a lei que estava em vigor na data da prática do ato? Porque a partir de 10 de 2, ele citado para apresentar a resposta, a pessoa consulta a legislação em vigor e verifica o prazo que ele deve cumprir. Então, ali fixa o momento processual de se verificar a legislação em vigor. Logo, a lei nova que reduziu o prazo não será aplicada. Aqui você acrescenta também o seu arsenal de conhecimento e guarda essa informação no mesmo local aí da sua mente que você guardou aquela jurisprudência acerca dos recursos. O recurso praticado será aquele previsto em lei em vigor na data da publicação. E aqui o prazo para apresentação da resposta será aquele previsto na lei processual em vigor na data da citação. Outra, em 23 de setembro de 2010, o acusado praticou um delito que, em abstrato, lhe permitiria, caso fosse condenado, cumprir pena em regime semiaberto. Em 17 de dezembro de 2011, Lei Nova impôs um regime mais severo, determinando que, para tal delito, o regime de cumprimento de pena deveria ser inicialmente o fechado. No dia 4 de fevereiro de 2012,
Ao prolatar a sentença condenatória em desfavor do réu, o juiz criminal evocou a ultratividade da lei processual penal mais benéfica para determinar o regime semiaberto como o inicial para cumprimento da pena imposta ao acusado. De acordo com o magistrado, a lei processual penal em vigor na data em que foi praticada a conduta criminosa deve ser aplicada, mesmo tendo sido revogada pela lei posterior, haja vista tratar-se de uma lei processual penal material mais benéfica. Essa aqui está correta. Qual a natureza dessa lei que foi revogada? Ela é processual material. Por quê? Porque tem reflexo no ius puniendi estatal, haja vista que prejudica a situação do réu com relação à sua liberdade. Logo, você não tem dúvida que é a lei processual penal material mista ou híbrida, e aí terá aplicação todas as regras atinentes ao direito penal, com base no artigo 5º, 40 da Constituição Federal e artigo 2º do Código Penal. Então é isso. Terminou. Fim. Parabéns. Agora você é capaz de acertar todas as questões sobre a aplicação da lei processual penal no tempo. Então é isso, pessoal. Bons estudos. Agora é hora do café, reflexão, resolver mais questões e até a próxima. Vamos dar início às aulas de inquérito policial. Um abraço.